Certa vez ouvi falar de pessoas que, seja lá por qual insondável razão, possuem um tipo de dom que as permite ver, ouvir ou sentir certas coisas. Por coisas quero dizer fenômenos estranhos, ditos paranormais como aparições de espíritos, sons de vozes do além, clarividência, comunicação com os mortos, dentre outros. Muitos chamam essas pessoas de médiums e as consideram especiais por estarem em contato com o mundo espiritual e seus mistérios. Meu nome é Eric, muito prazer. Sou uma dessas pessoas, ou um médium se preferir, mas não me acho especial, muito menos agradecida por ter esse tipo de dom. Desde criança, presencio coisas estranhas e fenômenos bizarros e, ao contrário que outros se acostumam com isso e procuram conviver o melhor possível com sua condição, eu daria tudo para me ver livre dessas experiências tenebrosas. É angustiante ser atormentado por forças desconhecidas e não poder fazer absolutamente nada a respeito. O que muitos chamam de dom, eu chamo de maldição. Estou agora com quase 60 anos e, quando chegamos a uma certa altura da vida, não há mais por que mentir ou esconder certas coisas que julgamos vergonhosas ou inoportunas sobre nós mesmos. Por essa razão, e outras mais particulares, resolvi contar algumas das experiências com o sobrenatural que tive no decorrer dos anos. Foram tantas que perdi a conta, mas selecionei aqui aquelas que mais me deram medo ou achei mais dignas de interesse, na esperança de que essas histórias, caso venham a ser publicadas, despertem no leitor receio, medo, curiosidade ou simplesmente o entretenha por alguns momentos, mas que também o desperte para o fato de que, para além do nosso mundo físico e material, existem muitos outros mundos, outros insondáveis universos, cada qual com seus mistérios, dos quais não conhecemos nem a menor porcentagem e que, de vez em quando, rompem a barreira entre as dimensões, aparecendo para nós como fantasmas, espíritos e outras coisas da noite. Até breve. O fato deu-se na juventude, por volta dos meus 16 anos. Certa noite eu estava na casa de um amigo, John, que morava do outro lado da cidade. Depois de um bom tempo juntos, jogando conversa fora e bebendo, me dei conta de que já era tarde, pois passava das 10h30. Despedi-me de John e fui para o ponto de ônibus mais próximo. Nessa hora lembrei das advertências de minha mãe, reclamando das vezes que eu passava da hora. Ela dizia que é arriscado ficar andando na rua tarde da noite, pois, além do risco de assalto nas horas mortas, muitas coisas malignas perambulam pelas ruas escuras e desertas. Mas eu não era de dar ouvidos a essas suas superstições e como eu estava enganado. Para voltar, eu tinha de pegar 2 ônibus, mas a parte final do trajeto era feita a pé, pois não tinha parada próxima da minha casa. Então, depois da descida no último ponto, ainda teria que percorrer alguns quarteirões. Então, como era de costume, comecei a minha caminhada noturna despreocupadamente. Ia passando ao lado das casinhas com suas janelas já fechadas, indicando que muitos moradores já dormiam profundamente. Meu caminho era iluminado pela luz dos postes e também por uma hipnotizante lua cheia que, já alta e soberana no céu, despejava sobre a cidade seu luar prateado, sobrepujado pela luz elétrica. Nesse momento, pude constatar que a rua estava tão silenciosa que só se ouvia o som de meus passos batendo nas pedras do calçamento. Continuei no caminho, envolvido em pensamentos inquietos. Ao passar ao lado de uma velha praça, notei que as luzes dos postes começavam a piscar, uma seguida da outra, até que toda a energia de repente veio a cair e todo aquele bairro ficou às escuras. Mas não totalmente, pois agora o luar era a fonte de luz predominante. Foi aí que comecei a notar como tudo parecia ficar mais bonito e encantador sob a luz da lua.
daquele sol noturno que raramente era uma oportunidade de contemplar aquele espetáculo natural, pois vivemos com os olhos contaminados pelas luzes artificiais em casas e nas ruas, nos esquecendo tantas vezes de apreciar a luz das estrelas e do nosso próprio satélite. Mas isso não seria a única coisa que eu acabaria vendo naquela escuridão. Como ainda faltavam alguns quarteirões para minha casa, continuei a andar. Tirei um cigarro do bolso, acendi e pus-me a fumar, aproveitando que minha velha nunca me deixava fumar em casa. Um certo momento reparei, um pouco mais à frente, uma sombra saindo de uma esquina e vindo em minha direção. Ao luar parecia ser um homem usando paletó e chapéu. Seu andar era estranho e apressado, e confesso que aquilo me deixou um pouco nervoso. Afinal, nunca tinha visto alguém assim naquela rua, ainda mais vestido daquele jeito. Baixei a cabeça e continuei, com aquele homem cada vez mais se aproximando de mim. Ainda pensei em dar meia volta e retornar, talvez fosse um criminoso, pensei, mas lembrei que já tinha andado muito e que minha casa estava mais perto do que longe. Dei uma tragada mais forte para me acalmar, deixando que a fumaça invadisse meus pulmões, pois era inevitável cruzar com aquele sujeito. Ele já estava a uns 10 metros de mim, e quando chegou mais perto, subitamente estacionou na minha frente, e em seguida ouvi uma voz rouca me indagando. Ei, garoto, tem fogo aí? Tenho sim, aqui está, disse oferecendo o meu isqueiro. Enquanto ele acendia o cigarro, reparei que não consegui ver o seu rosto por inteiro, mesmo com o luar. Sua face estava envolta em uma sombra e só a boca era visível. De resto, era um homem alto por volta de 1,90, usava paletó, gravata e chapéus pretos. Era muito elegante, todavia, comecei a me sentir um tanto desconfortável em estar perto dele, pois um estranho medo começou a crescer em mim, como um sinal de alerta instintivo. Aquele momento pareceu durar uma eternidade, mas ele finalmente acendeu seu cigarro e foi embora, sem nem ao menos me agradecer. Aliviado por não ter sido roubado, continuei minha caminhada. Mas não pude deixar de pensar na estranha figura que tinha acabado de encontrar. Quem era aquele homem? Nunca o vi antes. Bom, pelo menos não era um ladrão, pensei. Olhei para o relógio, quase 11h30. Continuei a andar mais um pouco, até que notei meu cadarço desamarrado. Abaixei-me para amarrar e, ao levantar novamente a cabeça, tive uma surpresa. Aquele homem de preto, saído sabe-se lá de onde, estava vindo novamente na minha direção. Mas não podia ser, pois ele tinha ido na direção oposta. Eu tinha deixado para trás depois dele acender o cigarro. Não havia se passado nem 5 minutos. Estava tão impressionado com aquilo que não conseguia esboçar alguma reação. Nem minhas pernas obedeceram e eu fiquei lá, paralisado, vendo aquele vulto enorme se aproximando cada vez mais. Quando ele chegou mais perto, ouvi novamente a mesma pergunta de antes. Ei, garoto, tem fogo aí? Mas eu acabei de dar fogo agora mesmo. Como você voltou? Foi o que consegui responder na hora, tamanho era meu nervosismo. Você tem fogo aí? A voz dele pareceu agora irritada e mais grave, o que foi suficiente para me assustar ainda mais. Sim, está aqui. Ele acendeu novamente o cigarro e, como da outra vez, foi embora, sem agradecer. Dessa vez, permaneci ainda parado um bom tempo olhando-o ir embora, até a sua silhueta sumir no horizonte, certificando-me de que ele realmente tinha ido embora. Só depois disso consegui voltar a caminhar, mas ainda apavorado com o som daquela voz rouca, sinistra ecoando em meus ouvidos. Mas o que me aliviou foi saber que minha casa estava mais perto, faltando apenas mais 2 quarteirões, o que me fez acelerar o passo. Já não contemplava mais as estrelas, nem a beleza soturna da rua banhada pelo luar, nem a calmaria da rua. Meu único desejo era chegar em casa e não encontrar mais aquele homem misterioso na rua. Quando passei pelo penúltimo quarteirão, vi, quase sem acreditar, dobrando a esquina em frente, aquele homem pela 3ª vez. Não podia ser ele, era impossível. Eu o tinha visto ir embora até sumir, mas agora ele aparecia na minha frente novamente. Como diabos aquilo era possível?
Como nas outras vezes, ele veio rápido e, chegando perto, repetiu novamente a única pergunta que sabia. Ei, garoto, tem fogo aí? Mas dessa vez eu não quis saber de atender seu pedido, e com raiva, imaginando ser aquilo alguma brincadeira de mau gosto, tomei coragem, o encarei e respondi. Não tenho mais. Que brincadeira é essa? É a terceira vez que você me pede fogo? Você vai embora e depois aparece de novo na minha frente? O que é isso? Quem é você? O que você quer comigo, afinal? Ele ficou em silêncio por um tempo, e essa atitude só fez aumentar ainda mais o meu nervosismo e minha raiva. Então, dando um leve sorriso, ele respondeu. Se você não tem fogo, então eu fico com a sua alma. Nesse momento, ele deixou mostrar-se completamente a sua face e vi a sua real aparência. A pele era de uma palidez mórbida, como a de um cadáver. A boca se abriu em um sorriso macabro, deixando à mostra apenas dentes pontiagudos e amarelos. E os olhos daquele homem eram de um amarelo brilhante. Ao ouvir a resposta e depois dele mostrar aquele rosto horripilante, a raiva e a coragem que sentia ao confrontá-lo deram lugar ao mais terrível medo que já senti na minha vida. Comecei a correr desesperado, deixando aquele homem ou aquela coisa para trás. Mas enquanto corria, eu também comecei a ouvir seus passos logo atrás de mim, seguindo-me, e uma voz gutural gritando. Se você não tem fogo, eu fico com a sua alma. Eu vou ficar com a sua alma, garoto, com a sua alma, venha cá. Continuei a correr o mais rápido que podia, aos tropeços, com aquele perseguidor na minha cola, quase me alcançando. Sua gargalhada ecoava pelas ruas silenciosas, enquanto ele repetia sem parar, quero sua alma, quero sua alma. Mas finalmente cheguei na porta de casa, com as mãos tremendo. Peguei a chave no bolso e tentei colocá-la na fechadura, mas o nervosismo era tanto que eu não acertava o buraco. E aquele homem continuava a se aproximar, mas em certo momento consegui girar a chave e entrar em casa, quase derrubando a porta. Estava são e salvo. Imediatamente tranquei a porta e fiquei um momento em silêncio, a respiração ofegante, o coração quase a sair pela boca, o suor escorrendo da testa. A casa estava ainda no escuro devido à falta de energia, mas pelo menos eu agora estaria seguro. Ao lado da porta havia uma janela com vista para a rua. Decidi dar uma olhada para saber se aquele homem ainda estava lá fora ou se tinha ido embora. Lentamente me aproximei da janela e espiei a rua. Não havia mais ninguém lá. Estava totalmente deserta. Aliviado, fui andando pela sala. Quando comecei a ouvir passos no corredor, e aquele som foi bastante para deixar-me em alerta total, pois comecei a temer que aquele homem teria, de alguma forma, invadido a minha casa. Mas minhas suspeitas e meu medo sumiram quando vi que era apenas a minha mãe, ainda acordada, que vinha ao meu encontro munida de uma pequena lanterna. Ao ver que eu tinha chegado naquela hora, falou aborrecida, franzindo a testa enrugada. Isso são horas, Eric? O que eu te disse sobre ficar andando até tarde na rua? Desculpe, mãe, eu perdi a hora na casa do John. Cuidado, viu? Alguma noite dessas você ainda vai ser assaltado, ou pior, vai ver alguma assombração nessas ruas. Nesse momento pensei em lhe contar o que realmente tinha acontecido comigo, mas deixei para lá. Senão, ele iria usar aquela situação para dar um grande e entediante sermão àquela hora da noite. O que era tudo o que eu não estava a fim de ouvir. Apenas segui para meu quarto e lá chegando atirei-me na cama, exausto. Pela janela, o luar penetrava fracamente no quarto, clareando uma parte e deixando a outra na penumbra. Tudo estava quieto e silencioso, mas de repente escutei um barulho. Olhei em direção a uma parede escura e pude discernir uma forma alta e robusta, que aos poucos emergiu das sombras vindo em minha direção. Era o caminhante noturno que estava dentro do meu quarto. Ele aproximou-se de mim, apressado, com aquele sorriso ameaçador em sua boca e os olhos mais amarelos do que nunca, gritando: Se você não tem fogo, então eu fico com a sua alma. Acordei de repente, tremendo em pânico. Olhei ao redor e vi que estava sozinho novamente em meu quarto. Nesse momento tive o maior alívio que eu já senti na vida. Estava tão cansado daquela perseguição que acabei adormecendo sem perceber. Foi apenas um sonho. Ou será que não?